Bom, então boa tarde, oficialmente aí, iniciei a gravação, nossa reunião já está on, e vou passar a palavra então para o presidente da SEBRAF, doutor Tomás Jaquino, para dar início oficial à reunião. Bom, eu vou dar início à reunião, mas não sou presidente oficialmente, não. Tá? Só fui eleito, ainda não tomei posse, não. Mas é o Paulo House ainda, né, que ele é o presidente. Mas tudo bem. A Dora pediu essa reunião, a Dora Silva pediu essa reunião, e com a doutora Janine, buscando duas informações. Uma é que nós sabemos que já tem um bom tempo aí que no conselhão aí do Ministério Público tem um debate sobre uma resolução, que seria uma resolução do Ministério Público sobre o velamento de fundações, que seria aplicado no país inteiro. Mas isso aí andou um pouco há uns meses atrás, depois deu uma parada, agora houve uma mudança no Conselho, e a doutora Janine está acompanhando isso de perto há muito tempo, e ela poderia, assim, fazer um histórico dessa situação, inclusive originou de uma questão no Rio de Janeiro, né, Paulo? E aí a gente gostaria de um histórico sobre isso para todo mundo e como é que anda essa discussão, essa questão no Conselho. E ela tem uma experiência interessante, eles têm lá no Rio Grande do Sul, doutor Kelly, doutora Janine e o pessoal das fundações lá, que é um sistema de acompanhamento, de velamento das fundações, que tem dado um resultado interessante. Porque, igual que em Minas Gerais, que são mais de 300 comarcas, cada promotor pensando de um jeito, o negócio fica meio confuso, principalmente na parte administrativa, de aprovação de estatuto, reforma estatutária, prestação de contas. Embora a prestação de contas aqui seja feita no CAOTES, mas a maioria dos pedidos que as fundações fazem, os promotores encaminham para o CAOTES, mas, na verdade, alguns não encaminham, e alguns, mesmo da capital, há entendimento divergente de CAOTES com promotoria, e entre promotorias, alguns concordam com recondução de dirigente, outros não. Fica meio assim, sem muito critério, ou critério do promotor de justiça, que não é razoável, né? E aí, eu pedi para ela que desse para nós aí uma explanada de como é que funciona lá e se essa questão está relativamente bem resolvida. Seria isso. Então, embora, eu repito, eu ainda não tomei posse, nós estamos aguardando duas atas. Hoje mesmo, o escritório do Dr. Paulo House já está analisando, deve estar encaminhando hoje para cá. A gente vai mandar para Brasília e já vai registrando a ata. Eu entro em exercício, aí eu já chamo o pessoal aí do Espírito Santo para a gente movimentar a parte administrativa do SEBRAF e programar alguma coisa aí para esse próximo ano, pelo menos, né? Para a gente mostrar que estamos existindo e que somos aí um grupo de muita qualidade que pode representar bem as fundações brasileiras. Ok? Com a palavra, então, a doutora Janine Soares, por favor. Doutora Janine, licença, só antes da senhora iniciar a sua fala, eu queria só pedir para todos manterem os microfones desligados enquanto as pessoas estão falando, só para não dar interferência aqui no áudio, tá bom? Obrigada. Boa tarde, então, a todos que estão presentes nessa reunião. Para quem não me conhece, meu nome é Janine Soares, eu sou promotora de justiça aqui do Rio Grande do Sul há 30 anos, e eu estou presidente da Profis, que é a Associação Nacional de Promotores e Procuradores de Justiça de Fundações Privadas e Entidades de Interesse Social, desde outubro de 2021, ou seja, quase completando 2 anos já na presidência dessa associação. Essa associação, ela congrega promotores e procuradores de justiça de 22 estados da federação, e ela tem por objetivos trocas de experiências, né, trocas de materiais, de dúvidas, confraternização então, entre os colegas, e também trabalhar principalmente, né, também e principalmente pelo fortalecimento do terceiro setor
e do trabalho do Ministério Público nessa área. Quando eu assumi a presidência da Profis, o maior desafio assim que eu tomei como minha responsabilidade foi contribuir para a melhora do ambiente de relacionamento entre o Ministério Público e os agentes do terceiro setor. Por um entendimento pessoal meu de que não existe fortalecimento do terceiro setor sem uma atuação interinstitucional entre Ministério Público, federações, confederações e a sociedade civil organizada como um todo. Casualmente, logo que eu assumi esse cargo, estava tramitando, e como continua até hoje, no Congresso, no Conselho Nacional do Ministério Público, um grupo de trabalho presidido pelo Dr. Otávio Luiz Guimarães Júnior, na época, que foi criado a partir de um problema que aconteceu entre o Ministério Público e fundações privadas do Rio de Janeiro, com o objetivo de trazer uma nova regulamentação nacional para essa atividade de velamento de fundações privadas pelo Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público sempre teve o desejo, nós ali da Profis, sempre tivemos o desejo de ter uma norma que trouxesse uma uniformização nacional nessa atuação de velamento de fundações privadas. Mas sempre foi muito difícil ter um espaço, abrir um espaço para discussão desse assunto no Conselho Nacional do Ministério Público. E o que aconteceu? Aquilo que é muito comum de acontecer, que é, quando ocorreu um problema de repercussão ampla no Rio de Janeiro, o Conselho Nacional do Ministério Público foi provocado, inclusive pela SEBRAF, pelo Dr. Paulo House, aqui presente, que na época era o presidente, e a partir dessa provocação, o Conselho Nacional criou, então, esse grupo de trabalho. Este grupo de trabalho poderia ser referido como um grande problema, porque, na verdade, ele veio a partir de uma rusga entre Ministério Público e fundações privadas, especialmente, sem entrar nos detalhes do problema, mas ele se transformou numa grande oportunidade, que eu, como presidente da Profis, vi como uma possibilidade de abertura de diálogo e discussão dos entendimentos sobre o terceiro setor entre o Ministério Público e as instituições. Então, na verdade, este grupo de trabalho foi a ponta do iceberg do que se desenvolveu desde então. O grupo de trabalho foi criado em junho de 2021, ou seja, já se passaram 2 anos. O que aconteceu durante esses 2 anos? Este grupo de trabalho realizou visitas em alguns ministérios públicos estaduais, entre eles Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, deixa eu ver se eu me lembro mais de algum, São Paulo, para ver como é que era a atuação do Ministério Público nesses estados. Eles vêm discutindo, eu pude participar das visitas no Rio Grande do Sul, obviamente, em Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul. Mas, como todo o trabalho assim, desses entes públicos, digamos assim, ele tem uma série de empecilhos, burocracias, e tem o ritmo próprio, né? Durante essa caminhada do Conselho Nacional do Ministério Público, a Profis se aproximou muito da SEBRAF e se aproximou muito de outras instituições, da própria OAB, está aqui, eu acho, na reunião, o doutor André Carvalho, do Conselho, da Comissão Nacional do Conselho Federal da OAB de Direito do Terceiro Setor. Então, nós fomos discutindo os assuntos do velamento de fundações privadas ao longo desses anos com as instituições, e isso deu uma abertura ao diálogo. Essa tem sido a minha postura como presidente da Profis. Qual seria o sonho dourado? Seria entregar a presidência da Profis e, junto, entregar para a sociedade civil organizada, para toda a sociedade civil, na verdade, uma regulamentação do velamento de fundações privadas pelo Ministério Público, que contemplasse uma convergência entre o Ministério Público e as federações, confederações, OAB, etc., e que, com isso, fortalecesse o terceiro setor. É um sonho quase utópico, porque ele realmente é bem ousado. O doutor Tomás de Aquino está aqui, o doutor Keller, colegas, que vem há anos trabalhando pelo terceiro setor e lutando por uma uniformização e por um entendimento entre os diversos setores, e a gente sabe que isso é bastante difícil, mas eu acredito que a gente tem tido uma caminhada positiva nesse sentido, porque já muitos avanços aconteceram, inclusive o que é demonstrado por essa própria reunião,
onde estamos presentes aqui, Ministério Público e várias instituições do terceiro setor. Bom, com relação ao GT, especificamente, eu tenho alguma questão nova para trazer, porque o desenrolar dele ao longo desse período de 2 anos foi acompanhado pelo Dr. Paulo Haus, que estava na presidência da SEBRAV, e ele também pode, depois, dar a contribuição dele a respeito desse assunto, né? E agora está sendo assumido pelo Dr. Tomás, que também, por ser colega e estar na Profis, também já tem acompanhado. Mas a gente vem discutindo o que é, basicamente, o jardim de infância. Afinal de contas, o que é o velamento? Afinal de contas, o que se pode fazer através do velamento? Em que o velamento contribui? Em que o velamento atrapalha? Ou seja, inúmeras questões que já vêm lá do tempo do Dr. Tomás de Aquino e até hoje não se soube a exata resposta, mas já está em discussão, e essa discussão ela tem crescido bastante, e eu acho que só isso já é um motivo de orgulho nosso, de estarmos fazendo essa caminhada juntos, inclusive discutindo de forma interinstitucional, que infelizmente em muitos estados é uma novidade, porque quando deveria ser a regra, né? O Ministério Público do Velamento deveria tratar sempre com as instituições a respeito dos seus interesses. Bom, o doutor Otávio, entrando para uma questão mais objetiva sobre esse grupo de trabalho, o doutor Otávio, que era o coordenador do grupo de trabalho, ele saiu do cargo recentemente, porque venceu o mandato dele no CNMP, e não foi nomeado ainda um novo coordenador. Então, nós não temos um novo coordenador deste grupo de trabalho. O que nós temos de concreto? O doutor Otávio, antes de sair, ele encaminhou a um conselheiro relator do CNMP, que é o doutor Antônio Edílio Magalhães Teixeira, que é do Ministério Público Federal, uma minuta desta resolução nacional, que foi elaborada pelos membros do grupo de trabalho. Essa semana eu estive conversando com algumas pessoas do grupo de trabalho e fiquei sabendo que este relator, doutor Antônio Edílio, já remeteu para todos os procuradores gerais dos estados do Brasil esta minuta de resolução. Nós aqui no Rio Grande do Sul não tivemos acesso ainda, estamos providenciando esse acesso, para que os procuradores gerais se manifestem sobre essa minuta. Bom, essa é uma informação extremamente importante, e só ela já vale a reunião. Por quê? Porque há, então, nas mãos dos procuradores gerais de todo o Brasil, uma minuta de resolução elaborada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e que provavelmente irá à votação depois do Conselho, e que vai trazer o regramento nacional numa busca de uma uniformização com relação à atuação do Ministério Público exatamente no velamento de fundações privadas, que é a atribuição do artigo 66 do Código Civil. O que eu acho que é extremamente importante nessa reunião de hoje é pensarmos que não é suficiente, e quem está falando é uma promotora de justiça, que os procuradores gerais se manifestem sobre isso. Eu acho que toda a caminhada que eu pessoalmente fiz até agora, desbravando os horizontes em termos de aumentar e facilitar o relacionamento interinstitucional, é no sentido de que não saia uma resolução sem que sejam ouvidos os principais representantes do terceiro setor, sejam do Ministério Público ou fora do Ministério Público. Ela não tem a força que eu acho que ela deveria ter frente ao Conselho Nacional, no sentido de que ela deveria ter sido a primeira a ser ouvida, antes dos procuradores gerais. Deveria, inclusive, fazer parte do grupo de trabalho, assim como a SEBRAF deveria fazer parte, assim como o Conselho Nacional, a Comissão Nacional da OAB de Direito do Terceiro Setor deveria fazer parte. Ou seja, no Brasil a gente tem que dizer o óbvio, a gente está sempre engatinhando no óbvio. Quem deveria fazer parte de um grupo de trabalho sobre direito do terceiro setor? As pessoas que trabalham com o terceiro setor, descobri a América agora. Infelizmente, não é assim que acontece. Não foi assim que aconteceu. Há representantes do terceiro setor lá? Há, mas poucos. Então, o que eu sugiro? A primeira sugestão que eu já faço dessa reunião, que novamente seja feito um movimento, como foi feito lá no início, com o Dr. Paulo Haus e a Profis, no sentido de nós irmos
ou mandarmos um ofício, ou pedirmos uma reunião, chegarmos neste relator, suscitando que é imprescindível que a Profis, ou seja, os promotores que atuam no velamento, porque não sei se o procurador-geral vai mandar para o promotor que atua no velamento, se vai ficar nos seus gabinetes ali da assessoria, como é que ele vai, ou, independentemente disso, não vai haver uma discussão entre promotores para se opinar para cada procurador-geral, assim como eu acho que a SEBRAF tem que opinar, assim como eu acho que a OAB tem que opinar, assim como eu acho que a sociedade civil tem que opinar. Essa resolução é uma grande oportunidade de nós construirmos algo realmente importante juntos, mas é também um grande risco de que venha desta resolução alguma alteração que possa, vamos dizer assim, prejudicar os interesses tanto do Ministério Público quanto das instituições do terceiro setor, porque ele pode avançar nos limites que nós estamos tentando encontrar entre o que deve e não deve fazer o Ministério Público, mas pode afrouxar, existe uma possibilidade de alteração do Código Civil, mas existe principalmente uma chance de diálogo, de um diálogo super importante e necessário, de chegarmos em algumas convergências, porque realmente, o que nós temos atualmente? Nós temos que cada estado possui uma regulamentação própria. Cada procurador-geral faz a sua resolução ou o seu provimento, dizendo como deve ser este velamento de fundações privadas. Isto cria uma enorme discricionariedade dentro do Ministério Público, entre o próprio Estado, porque os promotores do interior, às vezes, interpretam de um jeito e os da capital de outro. Isso cria uma enorme discricionalidade entre os estados da federação, há muitas divergências de entendimentos e de normativas de um estado para o outro. Nós sabemos que existem fundações privadas que atuam em mais de um estado, então elas têm que se adaptar a 2 regramentos. E nós sabemos que a discricionariedade, ela abre margens para a arbitrariedade, seja em que setor for, público, privado ou sociedade civil. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um modelo diferente, acho que a gente pode deixar esse assunto, acho que eu poderia daqui a pouco interromper para não ficar cansativa a minha fala, e depois a gente deixar o segundo assunto de falar como a gente faz no Rio Grande do Sul no segundo momento. Mas aqui no Rio Grande do Sul, nós atuamos exclusivamente com fundações privadas na questão do velamento, nós não ingressamos em associações, nem em instituições de interesse social. Nós entendemos, eu e o Dr. Keller, trabalhamos anos juntos com isso, escrevemos um artigo sobre isso, que o velamento de fundações privadas é uma atribuição extraordinária do Ministério Público, infraconstitucional, que precisa ser regulamentada pelo Procurador-Geral, respeitando a autonomia do terceiro setor, não interferindo na gestão das entidades, e é assim que a gente conduz o nosso trabalho no Rio Grande do Sul. Mas nós sabemos que há muitas divergências pelo país. Essas divergências, elas causam uma insegurança jurídica para o terceiro setor, não há dúvida, mas causam uma insegurança jurídica também para o Ministério Público, porque o Ministério Público também fica muitas vezes sem saber como agir, e muitos promotores acabam atuando baseados na sua tradição, que é a tradição do próprio Ministério Público, até anterior à Constituição Federal de 88, que é uma atribuição mais persecutória. Nós temos um segundo sonho dourado, eu e o Dr. Keller. Apesar de todas as dificuldades, a gente ainda não desistiu de sonhar, que é consolidar no velamento de fundações privadas o Ministério Público da Constituição Federal de 1988. O Dr. Tomás já sonha com isso já há muito tempo também. Isso, para mim, é uma coisa muito simples, muito clara, eu até me sinto um pouco enfadonha repetindo isso tantas vezes, porque quando eu fui trabalhar nas fundações, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção, foi o potencial do terceiro setor, e isso está nas mãos do Ministério Público e a riqueza que isso pode dar ao Ministério Público, no sentido dele poder cumprir com a sua missão constitucional de contribuir com o projeto de democracia da Constituição de 88. E foi isso que eu fiz na Curadoria de Fundações, projetos, ações, parcerias, atuações, e é isso que eu estou tentando propagandear. Eu acho que é muito mais importante do que eu falar sobre quais os documentos que eu acho que devem ser entregues, qual o prazo da prestação de contas, eu conseguir, enquanto eu estiver nessa posição privilegiada que eu me encontro,
tentar revelar para o Ministério Público a galinha dos ovos de ouro, que é o que nós podemos fazer de braços dados com o terceiro setor pela sociedade brasileira, que é muito. A missão do Ministério Público nas áreas dos direitos sociais e individuais indisponíveis, ela se conecta completamente com as finalidades sociais do terceiro setor, especialmente das fundações privadas, que é o âmbito de atuação do Ministério Público. O Ministério Público faz velamento de fundações privadas, como previsto expressamente no Código Civil. E a lei deve ser cumprida, é isso que nós devemos fazer. Então, eu tenho falado, repetido, e já estou enfadonha, né, falando isso, fora do Ministério Público, dentro do Ministério Público, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu tenho dito, vamos fazer o velamento, vamos fazer a fiscalização, vamos, através do CNMP, fazer uma resolução que traga uma uniformização e uma segurança jurídica, e vamos construir isso junto com os atores do terceiro setor, para a gente criar, junto com isso, o melhor ambiente, com esse melhor ambiente, mais impacto social. Mas também tenho dito, e vamos, ao mesmo tempo, descobrir o potencial do terceiro setor, que, de mão dadas com o Ministério Público, quando dentro da regularidade, né, dentro da legalidade, é um potencial inestimável em termos de nós contribuirmos com a sociedade, porque, na verdade, todos nós trabalhamos pelo bem da sociedade, pelo bem social, né, pelos direitos sociais, pelos direitos individuais indisponíveis. E quando o Ministério Público dá o selo de regularidade dele para uma instituição e abraça a instituição e colabora com ela nas suas finalidades sociais, a instituição cresce muito também. E quando o Ministério Público traz a instituição para dentro, para os projetos, para as ações que tem na área da infância, na área do meio ambiente, na área do idoso, o Ministério Público também cresce muito, em termos de resolutividade, em termos de desburocratização, que essas são as grandes falas do Ministério Público no momento, no Conselho Nacional do Ministério Público e no Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, que o Ministério Público tem que ser desburocratizado, que o Ministério Público tem que ser resolutivo, que o Ministério Público tem que cumprir a missão da Constituição de 88, que o Ministério Público tem que contribuir para o projeto da democracia e parar de ser burocrático e empilhar papel e ser persecutório. Essa é a fala do Ministério Público moderno. E essa fala se conecta muito com o discurso do terceiro setor. Então, essa é a fala que eu tenho adotado, que eu quero deixar como meu legado como presidente da Profis. Então, faz 2 anos que eu estou repetindo isso. Recentemente, para terminar essa pauta do GT, eu consegui uma coisa que eu considero super importante, modéstia à parte, que foi o seguinte, nós temos um associado agora na Profis, que é o doutor Leão, que ele é subprocurador institucional de Alagoas, e ele me levou para uma reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, porque até o momento nós estávamos sempre falando com o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. E nesses freios, avançando e recuando, avançando bastante, mas agora, por exemplo, eu não tenho essa minuta. Se eu fosse o coordenador do GT, eu ia mandar essa minuta para a Profis, para a SEBRAF, para a OAB, eu ia disponibilizar para a sociedade, mas eu vou ter que ir atrás de um procurador-geral, eu como presidente da Profis, para conseguir essa minuta, porque não foi remetida para mim, depois de eu passar 2 anos pedindo. Mas o doutor Leão, que tem uma visão também bastante democrática sobre o Ministério Público e sobre o terceiro setor, participou da Carta de Maceió lá em 1999, ou seja, mais de 23 anos, né? A Profis existe desde 24 anos, ele conseguiu me levar para uma reunião do CNPG, Conselho Nacional de Procuradores Gerais. E nessa reunião, eu fui lá com essa mesma conversa minha da desburocratização, da resolutividade, falei do Conselho Nacional do Ministério Público, e então eles se interessaram por esse assunto. Nós fomos lá também falar de um evento que nós vamos fazer em Alagoas agora, entre o Ministério Público e a SEBRAF vai estar lá, a OAB vai estar lá, e nós vamos discutir vários assuntos, inclusive talvez a gente consiga levar o relator do Conselho Nacional do Ministério Público para falar lá, mas o presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, ele criou um GT no CNPG. Então, agora nós temos 2 GTs, o do CNMP e o GT do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que é nada mais, nada menos do que todos os procuradores gerais reunidos debatendo assuntos importantes.
Este grupo de trabalho me abriu uma oportunidade de eu mandar um documento relatando sobre as principais questões que estão sendo debatidas entre o Ministério Público e o terceiro setor. Eu remeti este material, falando dos pontos principais que estão sendo debatidos. Todos esses pontos, acho que quase todos aqui conhecem. E este grupo de trabalho também tinha ficado, né, para o que me disseram, que eles provocariam o CNMP para perguntar ao CNMP o que, afinal, o CNMP estava fazendo com relação a essa resolução. Então, esse é o ponto que nós estamos hoje. O GT do CNMP e o GT do CNPG. E uma minuta de resolução remetida para todos os procuradores gerais do país, e também um evento que nós vamos fazer em Alagoas, onde eu pretendo levar o presidente do CNMP, estaremos todos nós lá representando as nossas instituições, inclusive a SEBRAF, e lá nós vamos poder debater as questões do velamento e outras questões para além do velamento. A minha ideia é transformar este velamento, não sei se eu vou conseguir nesse prazo de 2 anos, mas pelo menos eu estou causando algum barulho e já é alguma coisa. Seria transformar este velamento neste velamento da Constituição de 88, ao ponto em que o Ministério Público, para além da fiscalização e do cumprimento das suas obrigações ali judiciais, extrajudiciais, administrativas, ele também pudesse se unir às pautas positivas do terceiro setor, em prol de ações e projetos de impacto social, trazer o terceiro setor para as pautas positivas do Ministério Público, preventivas nestas áreas, principalmente educação, saúde e assistência social, e também o Ministério Público se colocar ao lado das fundações privadas, em defesa dos interesses das fundações privadas, inclusive que faça do Estado frente a ilegalidades e inconstitucionalidades, porque, afinal de contas, o Ministério Público tem o dever de fazer o velamento, e fazer o velamento não é ficar conferindo documento, burocratizando, né, uma atividade tão importante. Fazer o velamento é também estar ao lado das fundações privadas em face de ilegalidades e inconstitucionalidades, como o Ministério Público faz em áreas como infância, idoso, meio ambiente, inclusive muitas vezes processando o Estado, e atualmente, com relação ao terceiro setor, nós temos nesse sentido uma pauta antiga aí do Dr. Tomás e do Dr. Paulo e do Dr. André, que é a pauta da imunidade tributária. Eu tenho tido a honra e a alegria de discutir com todos eles e aprender muito com eles. Então, assim, sobre a questão dos GTs, acho que seria mais ou menos isso, talvez pudesse interromper para algumas considerações ou perguntas, ou se quiserem algum esclarecimento, claro que teria milhões de assuntos a respeito, essa é uma visão mais geral, assim, do que está acontecendo. Muito bem, professora Janaína, muito obrigado. É isso aí que a gente queria ouvir. Agora, quem quiser se manifestar, ou perguntar, ou acrescentar, levanta a mão aí que a gente vai chamando pela ordem. Já chamou aí a doutora Tatiana Pereira com a palavra. Boa tarde a todos, né? Cumprimento aí todos na pessoa do doutor Tomás Jaquino, doutor Paulo, né? Doutor André, os queridos colegas, Júlia. Não sabia o que era a pauta dessa reunião e achei de extrema importância essa reunião. Acho que nós estamos, doutora Janine, numa oportunidade com relação a essa questão de ter ido para os procuradores gerais, é melhor do que já ter havido alguma decisão definitiva, né, sem ouvir todo mundo, né? E eu enxerguei a Profis como uma oportunidade, os procuradores gerais terem ciência, né, de que existe essa associação que representa os promotores de justiça e de velamento de fundações e outros, né, e para que, de repente, eu penso que no Ministério Público de Minas Gerais, eu sei que isso é peculiar de cada Ministério Público, né, assim, depende, mas eu penso que o doutor Jarbas aqui no Ministério Público de Minas Gerais, eu penso que ele vai ouvir o centro de apoio, né, o qual eu atualmente estou representando, né, então ele deve ouvir o CAOTS, não sei como, imagino que não seja o mesmo em todos os Ministérios Públicos, como a doutora Janine trouxe, pode acontecer em algum de ficar na assessoria, mas eu acho uma área bem específica, não acredito que a assessoria vá se aventurar em manifestar sobre aspectos específicos de uma resolução de nível nacional de uma área tão específica como é essa de fundações, né, de velamento de fundações. Então, eu penso que nessa oportunidade nós podemos nos organizar, tanto para
darmos sugestões, né, no mesmo sentido, uniformes, né, e também para que haja essa possibilidade de oitiva, de ouvir, de manifestação da SEBRAF, da OAB, né, para que o produto desses GTs, né, seja um produto positivo, né, que realmente eu lido, assim, também estou lidando desde, para aqueles que ainda não me conhecem, né, eu estou no CAU, terceiro setor, desde 2021, né, doutor Tomás? Acho que é isso, né? E sucedendo aí o nosso brilhante querido doutor Tomás, né? Ele já saiu há algum tempo, mas, assim, me causou, né, desde que eu entrei, muita dificuldade, essa ausência de uma regulamentação realmente em nível nacional, né? Já passou da hora disso existir, né? Então, é positivo estar havendo esse grupo de trabalho, né? E eu penso que a gente pode estar com uma oportunidade grande nas mãos, né? Porque o meu receio era vir uma resolução da gente não saber, não ter tido abertura, né, de poder manifestar sobre ela, ninguém, né? Assim, poucos, né? Ficou muito no âmbito do CNMP, a doutora Janine fez um trabalho incrível que foi de acompanhar, de dar toda a abertura, mas a gente sentiu essa dificuldade na abertura, né? Com relação a essa participação e a possibilidade de ser ouvido para contribuir, né? Porque o que a gente quer é que haja uma regulamentação em nível nacional que vá melhorar a atuação de todos, né? Seja do Ministério Público e seja a das próprias entidades, né? Que vai haver uma segurança maior para as entidades e para o Ministério Público com a regulamentação clara, transparente, né? Para todos. Então, eu penso que, de repente, essa reunião ser muito importante para a gente alinhar entre nós, assim, de repente uma sugestão da Profis também, porque os procuradores gerais não dão notícia da Profis, né? E realmente não dão, mas, assim, os centros, todos dão, né? Eu penso que, assim, nós somos mais unidos enquanto estados do que internamente, né? A gente vê que a gente faz um encontro nacional aqui, vem representantes de todos os estados, mas internamente a gente custa envolver os colegas, né? Mas há essa união né, entre os estados. Mas eu quero ouvir também o Keller, quero ouvi-los, mas eu enxerguei como oportunidade nós traçarmos uma estratégia de fazermos esse diálogo e de uniformizarmos entre nós também, né? Assim, fazer uma proposta a partir de algum estudo que nós todos vamos sugerir algo também mais ou menos na mesma linha, né? Depois de um intercâmbio, um diálogo bom entre todos nós também, né? Mas muito prazer, e agora eu quero ouvir os demais aí. Muito obrigada pela oportunidade. Beleza, doutora Tatiana. Muito boa a sua ideia e nós vamos dar palpite, sim, né? O Jarbas vai mandar para você, nós vamos conversar sobre isso. Agora, a gente já podia programar para esse encontro de Alagoas tratar dessa pauta, né? Porque até lá a gente já vai ter alguma coisa, provavelmente, né? Pelo menos informação do que é essa minuta de resolução, para a gente poder começar a discutir sobre isso, né? De Alagoas, se a gente não fizer esse debate em Alagoas, a gente programar uma rodada aí, mesmo que seja virtual, para tratar disso, né? Bom, mas então... Se eu só atropelar, a ideia é que justamente a gente leve o relator para Alagoas, a gente está tentando levar o relator para Alagoas, e nós vamos ter lá o Dr. Leão, que é do CNPG, né? Uhum. E aí a gente vai botar, e como nós vamos estar lá, SEBRAF, OAB e Profis, a gente faça até um documento, mesmo que a gente não consiga grandes questões, já porque o debate é muito longo, mas que a gente faça um documento que demonstre a nossa união e o nosso interesse, a nossa força, porque cada um sozinho não vai ter força. E acho que o Alagoas é muito importante o comparecimento de todos para a gente reforçar essa questão, né? Legal. Aí o Keller está na fila aqui, o Paulo pediu depois, recolheu, mas o doutor Keller com a palavra aí. Boa tarde a todos, e faço minha saudação especial aí aos presidentes, né, Tomás de Aquino, Paulo Raul, Janine, e o doutor André Carvalho também, que está conosco, me parece, pelo menos eu vi aqui ele entrar na reunião. Eu só queria, porque o Tomás de Aquino foi por muitos anos aí continua sendo um farol, mas dentro do Ministério Público, por muitos anos tratou essa questão, a Janine, a Tatiana, e eu, ainda bem que eu estou falando antes, então,
porque, como sendo do Ministério Público, eu só queria chamar atenção, porque a Janine falou sobre os GTs, e eu não sei se todos que não são do Ministério Público têm presente que esse Conselho dos Procuradores Gerais, que elaborou uma carta em 1999, a carta lá de Maceió, que é para tratar e dar um encaminhamento, uma orientação ao terceiro setor dentro do Ministério Público, esse Conselho Nacional dos Procuradores Gerais era o órgão, embora não um órgão estatal, porque é uma associação civil entre os procuradores gerais de justiça, era o órgão que, antes do Conselho Nacional, tratava das questões ao nível nacional. Com a criação do Conselho Nacional, o Conselho Nacional, por ser um órgão estatal, um órgão de Estado, ele começa oficialmente a ele fazer o encaminhamento oficial dessas demandas. Mas esse Conselho dos Procuradores Gerais, ele continua a existir. Eu só queria chamar atenção para isso, para quem é de fora compreenda bem essa dinâmica dentro do Ministério Público. Então, os procuradores gerais têm este colegiado, esse Conselho Nacional, que continua traçando, digamos assim, metas, enfim, mas o que ele faz hoje? Ele anda em paralelo ao Conselho Nacional, que é o órgão oficial, e ele encaminha suas demandas também ao Conselho Nacional. Mas, por ser um colégio de todos os procuradores gerais, ele tem muita representatividade frente ao Conselho Nacional, que é o que oficialmente, digamos assim, chancela as políticas. Era só isso que eu queria trazer como colaboração e também me colocar à disposição, fazendo uma saudação ao meu querido Paulo Raus Martins, que eu ainda não tive oportunidade, mas eu darei o retorno do artigo que ele me encaminhou, porque é um tema que eu gosto, né? E fiquei sabendo que eu sou mais comunista do que ele, e ele é mais liberal do que eu, então isso é maravilhoso. Mas isso será objeto de uma conversa futura. Eu só saliento aí também esse ponto que eu vejo assim, quando a Janine fala com muita eloquência e propriedade sobre o tema, né, que eu, por trabalharmos juntos e sempre trocarmos ideia, nós concordamos muito, mas eu, Paulo, já estou mudando de lado, viu? Eu já estou achando que é o seguinte, não, é que a gente começa a ter uma visão maior, né, e eu vejo que a nossa sociedade civil é muito fraca, e o Ministério Público, ele, pela nossa tradição cultural, enfim, né, tudo se espera do Estado, e todo mundo fica esperando. Então, o Ministério Público acabou tomando um grande espaço, principalmente depois da Constituição de 88, e isso, de certo modo, até intimida, né, a sociedade civil. E aí, por que eu digo que eu estou quase mudando de lado? Porque quando eu vejo assim essa questão que fica todo mundo esperando pelo Ministério Público, veja a inversão e a proporção que isso toma, quando, na verdade, a sociedade civil é que deveria, né, tomar essas iniciativas, porque o terceiro setor ele tem uma importância fantástica, como a Janice salientou, né? E aí nós temos que colocar, é o Estado que precisa do terceiro setor, não é o terceiro setor que precisa do Estado. É essa lógica que nós temos que inverter, porque tudo parece que o terceiro setor fica esperando que caiam as bênçãos ou as migalhas, como queiram, né, para que o terceiro setor se direcione. Então, por que eu digo que eu estou quase mudando de lado, né? Porque o doutor Levenzon também está com a proposta ousada, acho que com o Paulo e com o André, né? De nós mexermos na legislação. E eu vejo com bons olhos. Por que eu vejo com bons olhos? Porque internamente, a experiência que eu tenho tido, eu entrei na Profis em 2015, né? Então, vejo, já está se aproximando para quase uma década, eu vejo que o tratamento dentro do Ministério Público, ele é muito, eu não quero, tem que medir as palavras, porque as palavras são navalhas, como dizia o poeta, né? E eu não quero cantar sem ferir ninguém, eu não quero falar sem ferir ninguém, mas eu vejo assim uma pouca acuidade no exame desse velamento, e esse gigantismo que é o Estado, veja, a Janine falou,
há 2 anos que o GT do Conselho Nacional praticamente não andou. Só que quase um ano antes de criar o GT, eu fiz uma proposta do anteprojeto de resolução, e o próprio anteprojeto de resolução que eu levei pela Profis ao Conselho Nacional, ele acabou ficando já defasado, porque dentro do próprio Rio Grande do Sul, quando eu era procurador de fundações, nós conseguimos digitalizar tudo e desenvolver um software para fazer tudo digital. E aí eu vejo, assim, propostas, eu nem li ainda, não sei qual é essa proposta que vem aí, mas, assim, se ela vier no módulo... me faltou agora, o módulo digital e o outro módulo, que é o analógico. Se ele vier na proposta analógica, vai ser um absurdo, só que a grande maioria dos estados são tudo analógicos hoje. Então, são coisas assim, ó, que quando eu olho esse gigantismo do Estado que não anda, né, eu fico perplexo, né? E eu estou por dentro do Estado. Né? Antes do Ministério, fui auditor, fui militar, então conheço muito bem essa burocracia interna do Estado. E ela, muitas vezes, é desanimadora. E aí que eu penso que o terceiro setor tem que ele tomar a frente, né? Porque nesse caso é como a criminalidade, né? A criminalidade anda sempre na frente da polícia, né? Então, o terceiro setor tem que ele forjar essas políticas e esse norte, né? Não que o Ministério Público não deva atuar, e o Ministério não vai perder importância. O Ministério Público é o quê? Segundo a Constituição, ele é um órgão de Estado, mas ele é defensor da sociedade. Esta é a finalidade do Ministério Público. E muitas vezes a gente vê um desvio disso, porque ele acaba sendo um órgão repressor, como se fosse um órgão de Estado, repressor no sentido de tolimento das iniciativas da sociedade, quando, na verdade, quando nós tratamos de terceiro setor, ele tem que ser um fomentador, ele tem que ser um copartícipe desse processo, né? E por isso que sempre nós colocamos, inclusive no artigo, né, fica claro que a Janine colocou, embora devesse se escrever muito mais, porque espaço tem para isso, que o Ministério Público tem que ser um auxiliar, ele tem que ser um corresponsável no exercício dessas políticas, sem nenhuma ingerência na autonomia das fundações. Né? E uma coisa que eu, desde sempre, me debati, até porque tive uma experiência como professor da graduação, 10 anos em Direito Constitucional, é que não pode ter interferência em associações. E, lamentavelmente, existe dentro do Ministério Público uma corrente que preconiza um velamento, entre aspas, que não existe, né? Mas quer criar um velamento. Aí, não, um acompanhamento das associações. Não, associação é associação, tem sua autonomia. Quando houver dinheiro público, bom, dinheiro público, qualquer cidadão que pegar, tendo cargo público ou não tendo cargo público, tem que prestar contas. Aí é o dinheiro público, desimporta de onde. Então, com essa desculpa, que, não, mas pode pegar dinheiro público, tem que ser fiscalizado. Tá, o dia que pegar, vai prestar contas exatamente da quantia que ele administrar, como qualquer órgão e qualquer cidadão. Mas eu acho que eu acabei me alongando aqui, mas, na verdade, eu só queria era falar sobre isso, chamar a atenção dos 2 GTs, para que se compreenda, quem não é do Ministério Público, o que são esses 2 GTs, esses 2 órgãos, tá? Um do Colégio de Procuradores, que é o Conselho dos Procuradores Gerais, que é uma associação civil, e o Conselho Nacional, que é um órgão estatal, tá? E essa existência que houve, a Carta de Maceió, então, e essa existência desse Conselho de Procuradores Gerais, que ele tem uma certa influência, e os Procuradores Gerais, então, agora vão examinar. Vamos ver o quê? Desculpa aí se eu me alonguei, mas eu também aí estou à disposição aí, porque eu falei de algumas coisas de digitalização, e se quiserem saber mais, aí nós estamos à disposição. Cara, na verdade, cara, esse aqui é o negócio, sabe? Essa questão da sociedade civil, tem 2 pontos aí que eu quero só comentar rapidinho. Primeiro, essa questão das organizações serem enfraquecidas aí no sistema, né? Primeiro setor forte, segundo setor fortíssimo,
terceiro setor não tem acesso. Aí entra o Ministério Público, não com velamento de associações e nem interferindo na gestão das fundações, mas sendo, vamos dizer assim, quem junta as pontas, pô, quem faz a coisa acontecer. Essa reunião que nós estamos tendo aqui hoje, ó, da sociedade civil com o Ministério Público, é isso aí que nós temos que fazer. A Janine promovendo esse encontro lá em Maceió, é para isso. É para a sociedade civil ter oportunidade. Acho que esse é o grande papel do Ministério Público. Nós temos o poder de juntar essas pessoas e de buscar as autoridades para a mesa. Acho que essa é a nossa grande função. Não, eu nem sou mais, estou falando como se fosse. Mas eu sempre entendi assim, trabalhei muito, e não adiantou muito, não, rendeu pouco o que eu fiz, mas tem algum avanço, não é? E aí, com a palavra, o doutor Paulo Raus Martins. Bem, vou começar sem nem dizer boa tarde para as pessoas, para desmentir o que o Tomás falou, que rendeu muito, continua rendendo. Né? Bem, boa tarde para todo mundo. Eu estou falando basicamente porque, inclusive, o presidente Tomás mencionou, né, o meu nome. Eu acho que é relevante porque a gente vem fazendo esses relatos internamente nas assembleias da SEBRAF. E sabe como é que é? Né? Quando a gente conversa mesmo assim, né, nas assembleias, uma parte do que você conversa é captada, entendida, outra parte do que você fala não é ainda, vai ser percebida melhor depois, como em todas as conversas que existem em todo mundo. Então, é importante estar sempre relatando, é importante a gente estar sempre prestando contas, é importante estar sempre conversando, para passar a informação, para honrar as pessoas que confiaram em você quando você estava no cargo, né? E quando, por exemplo, eu era presidente. Então, dizer para vocês, primeira coisa, o quadro que nós temos hoje, que inclui o doutor Tomás, aqui, presidente da SEBRAF, doutora Janine Soares, presidente da Profis, a existência de Keller, Dornelli Kloss, e de pessoas como promotores como a doutora Tatiana Pereira, não é comum. Não é um quadro comum. E seria um enorme pecado, porque a sorte é aquela oportunidade que você aproveita. Seria um enorme pecado se a gente não ser capaz de aproveitar essa oportunidade de ter pessoas desta qualidade junto, né, nessa reunião, junto conosco na mesma caminhada. Explicar para vocês uma coisa que existe em direito, duas dimensões em direito, para quem não é advogado, não está acostumado com isso. Em direito, geralmente, você tem uma convivência, né, de dois polos, e deveria ser assim, um árbitro isento, né, que seria o juiz. O Ministério Público ele está num dos polos, em geral, da demanda, e os advogados geralmente estão no outro polo da demanda. Né? As fundações não têm o Ministério Público sentado como seus defensores, tradicionalmente falando, a gente tem os advogados, vocês estão falando assim, nós temos as fundações como em costume, e por costume judicial, de um lado diferente do Ministério Público, eles nos atacando. Esse costume, que é um costume corriqueiro de pessoas que acusam, né, e pessoas que se defendem, é uma coisa que não foi bem avaliado em nossa história. E não foi bem avaliado não é à toa. Se vocês tiveram curiosidade, vocês certamente tiveram, todo mundo que está aqui presente, não tem nenhum iniciante aqui. Todos são pessoas inteligentes, todos são pessoas bem formadas, que conhecem de fundações e que, mesmo não sendo advogados, estudaram sobre isso. O acesso que vocês tiveram de informações sobre fundações é de manuais. Nós conversamos isso, estamos conversando sobre isso, eu, Tomás, Keller, Janine, há algum tempo, assim, Deus do céu, é o país dos manuais de direito. É como se você abrisse, né, pequenos quadrinhos para falar assim, aí você faz uma assembleia e aí você junta as pessoas assinam e colocam no cartório. Mas é isso que faz uma pessoa jurídica? É isso que gerencia ela? Quer dizer, essa superficialidade com relação ao entendimento, ela também é uma confissão de que a gente nunca, de fato, enfrentou a discussão fundamental. Que é, por que a lei, que deveria ser a exceção, designa, neste caso, do Brasil, que até hoje eu não descobri nenhum país do mundo paralelamente igual, nenhum. Eu não descobri. Eu posso citar para vocês por que eu não descobri até, e por que é relevante dizer que eu não descobri.
que tenha a presença do órgão persecutório da ação criminal, que tem essa vocação histórica para, de alguma maneira, interferir junto às fundações. É relativamente comum na história do mundo moderno, na construção dos Estados modernos, que você tenha o tentativa de controle da sociedade civil, das fundações, inclusive. Como o Código lá coloca no Código Civil que o Ministério Público ia fazer o velamento das fundações, ele cita na sua justificativa o Código da Alemanha, o Código do Chile e o Código da Suíça. E vocês sabem que eu sou um sujeito cismento, eu li os 3. E não está lá. Não tá. Se vocês quiserem saber, até mais para. Nessa estante ali atrás, que não é de livro falso, que nem aquele ministro da STJ, aqueles 4 livros azuis ali são de Código Civil de outros países, conforme foram aprovados no século XIX. Né? Eu tenho outras versões e eu leio em outras línguas. Então, eu digo para os senhores, não existe. O Brasil tem um caso raro do Ministério Público. E veja, é o órgão que existe, de alguma maneira, historicamente falando, constituído para acusar pessoas, né? Para perseguir a delinquência, e que tem esse costume. E é muito difícil você pegar uma história e um costume e alterar esse costume. Portanto, a gente tinha uma convivência, que essa convivência ruim, né, que é isso que eu vejo o Keller falando, Janine falando, Tatiana falando, Tomás falando, vejam eles falando, que é ou de você se perseguir ou de você se submeter. E submeter a quem? Quem é que entrava no Ministério Público para poder gerenciar e fazer o velamento das fundações? Era a gente como Tomás? Não, geralmente não. A gente ficava vulnerável, a gente, como aqui aconteceu aqui no Rio de Janeiro, e por isso esse problema todo, gente de uma profunda imaturidade, uma profunda superficialidade, que a única coisa que tinha era o manual para poder perseguir, para poder dizer o que as fundações tinham que ser. Então, achava que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a função do Ministério Público era entrar com ações e criminalizar fundações e gestores de fundação. Sozinho, assim, essa promotoria do Ministério Público no Rio de Janeiro, em alguns anos, movimentou mais ações contra fundações, gestores de fundações do que toda a história do Ministério Público em todo o Brasil. E o que a gente vai esperar? Que, de novo, isso aconteça em Porto Alegre? Porque Janine e Keller vão ter outros desafios da vida, vão sair, vão fazer outras coisas da vida, vão passar. Que isso aconteça em Minas Gerais também, porque a Tatiana vai embora, o legado Tomás também resolveu se dedicar somente à fazenda, né? E pensar que como é que a gente pode superar esse problema? E aí vem o grande desafio, e foi isso que a gente conseguiu, foi, assim, construir, a gente está construindo, e vem construindo. Quando nós assumimos a SEBRAF em, eu acho que de 2019, se não me engano, eu propus um texto básico da SEBRAF, fala assim, qual é a nossa luta? A nossa luta é fundamentalmente pela autonomia das organizações da sociedade civil. Isso tem que ser entendido como um valor fundamental. Autonomia significa autonomos em grego, quer dizer, eu regulo a minha própria regra. Eu não preciso de vigilância, eu não preciso de gente falando como é que eu tenho que ser, ou como é que você acha que tem que ser. Gente que acabou de se formar e, portanto, entra num cargo da promotoria de fundações e não tem sequer uma visão muito matura da própria vida, para poder dizer como é que eu vou fazer a gestão de fundações. Isso já fez, por exemplo, várias fundações, vocês sabem de vários casos, iriam em insolvência civil, como, por exemplo, no caso de Brasília. Eu tenho exemplos, inclusive, que eu atuei como advogado, fundações que foram em insolvência civil, porque seguiram as orientações de gestão do Ministério Público, do sujeito do Ministério Público, um promotor que entrou lá e, enfim, e seguia o manual que todo mundo aqui conhece qual é. Bem, como é que a gente consegue superar isso? E aí que eu digo, veja, um país que é tão tradicional e nós somos tão conservadores, e com essa riqueza que a gente tem nessa mesa aqui agora, seria uma enorme burrice a gente não aproveitar e falar o seguinte, bem, não foi só o mundo que mudou e a sociedade civil precisa de autonomia, isso é um valor fundamental para a própria democracia. O Ministério Público mudou com a Constituição de 88. Ele não é mais aquele Ministério Público para perseguir pobre, negro e botar na cadeia. Ele também é um Ministério Público que protege as florestas, um Ministério Público que protege os povos originários, um Ministério Público que garante às mulheres um mínimo de segurança, um Ministério Público que está atrás da dignidade da pessoa humana e até mesmo das crianças, ou seja, um Ministério Público que combina exatamente com a nossa própria dimensão de sociedade civil organizada. Então, por que a gente se encontra ainda nisso daí? E essa regulamentação que está saindo das mãos, do jeito que está saindo, eu temo que seja exatamente o Ministério Público antigo. A proposta que a gente estava tentando levantar, e eu acho que foi isso que a doutora Janine tentou passar aqui, passou, a gente sempre tem falado sobre isso,
Nós queremos um Ministério Público diferente. Não queremos o Ministério Público do Brasil Colônia. Nós queremos um Ministério Público que acabou com a Constituição de 1988 e agora tem outra função. Uma função digna de construir um Estado democrático. Uma função digna de atuar exatamente nos campos em que nós atuamos. Então, por que a gente não pega esse limão e faz uma enorme limonada, a melhor do mundo? Já que a gente é o único caso do mundo, que o Ministério Público está junto com as fundações, por que a gente não aproveita isso e essa força enorme que o Ministério Público tem? Com a organicidade que o Ministério Público tem, com a falta de organização que nós temos, né? E conseguimos construir essa promessa constitucional juntos. Esse é um desafio enorme e eu acho que pela primeira vez na história nós temos a capacidade de fazer isso, não por nós, fundações, não por nós, advogados, porque a gente conta hoje com gente como esses 4 caras que estão aqui agora, inclusive o presidente da SEBRAF, que tem uma profunda história no Ministério Público. E a gente precisa construir, eu acho que essa história de autonomia, e a gente precisa de algumas coisas diferentes que parecem contraditórias. Em primeiro lugar, a gente precisa aprofundar esse debate, doutor Tomás. A gente tem que sair, deixar de ser o país dos manuais. Eu tenho me dedicado, por exemplo, a estudos como eu nunca me dediquei antes. Passei um mês inteiro, inclusive, formado em livros, fazendo trabalhos e para poder fazer publicações sobre assuntos diferenciados, para poder conseguir encontrar vertentes em direito, inclusive em direito comparado latino-americano, para poder aprofundar esse debate, trazer para o debate brasileiro alguma coisa mais do que eu acho que eu também tenho que perseguir as associações. E a gente ter que dizer para eles, filho, leia a Constituição. Ela proíbe você não pode ter um sonho desse tipo. Inclusive, você deveria se envergonhar de vender um negócio desse. Porque é anti-Ministério Público. Não é o Keller que mudou de lugar, é esse pessoal que está no século XVI, Keller. Você é um sujeito avançado. Tem a honra de trocar... Assim, tenho a honra e a sorte de trocar ideias contigo, porque quem sai no prejuízo é você quando a gente troca ideias, não eu. Né? Em geral, é um negócio difícil você encontrar gente com quem você possa conversar. Então, em primeiro lugar, a gente tem que aprofundar esse debate. A gente não pode deixar esse debate na superficialidade do manual daquele nosso amigo, querido amigo, sabe? Me desculpe. Olha, nome e sobrenome. A gente está vendido em cima de uma substância superficial. Isso, ao mesmo tempo, tem uma segunda dimensão, que é isso que eu trago como sugestão, que a gente precisa também, para garantir nossa autonomia, pessoas que tenham capacidade de fazer política, o que é uma coisa difícil. Eu não tenho. Né? O doutor Tomás tem. O Tomás é um homem mais sábio, que sabe conversar com as pessoas, sabe ser ouvido. Eu não tenho essa condição. A gente tem que reconhecer os nossos limites, não é isso? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que aprofundar o debate e não deixar barato qualquer besteira que se coloque na mesa, a gente tem que ser capaz de negociar o caminho possível para construir uma realidade diferente daqui para frente. E isso daí está sendo possível por conta da doutora Janine. Assim, ela é um milagre, é um trem descendo a ladeira. Não existe freio para poder conter essa moça. Eu tentei ficar atrás dela, me cansei, naturalmente, tive que sentar e ela continua correndo. É um negócio impressionante. Eu tô de vez em quando me levanto, tento conseguir alcançar um pouquinho como é que a gente consegue se ajudar, e ela está construindo coisas. Então, se tem alguém que consegue, eu acho, que acompanhar isso aí, fazer junto com isso daí, é o nosso presidente da SEBRAF, doutor Tomás de Aquino, e eu espero muito que a gente consiga, mantendo a nossa proposta aprovada na nossa Assembleia de 2019 e consolidada em 2020, de que a nossa briga fundamental é a autonomia da sociedade civil organizada como valor fundamental, valor democrático, valor jurídico, liberdade fundamental, dignidade da pessoa humana, a autonomia das organizações de sociedade civil é um valor absolutamente fundamental e de interesse público. E eu tenho certeza que com esse quadro que nós temos aqui, se a gente conseguisse fazer ouvir um documento que seja sintético, mais profundo, não seja especial, a gente consegue trocar a cabeça do Ministério Público e passar por cima dessa fase nefasta, de gente fazendo manual, de recém-pós-adolescente chegando e propondo o que tem que ser ou não tem que ser na gestão de fundações, alterando estatutos quando não tem que alterar, de que maneira tem que alterar. Quer dizer, se eu fosse relatar e pudesse relatar como advogado os casos que eu tenho de clientes, vocês iam ficar assustados da quantidade de besteira
que é possível sair de uma relação que não se justifica juridicamente. Se justifica juridicamente, isso sim, que a gente tem o Ministério Público da Constituição de 1988 junto conosco, batendo na porta dos poderosos e fazendo com que a gente tenha a defesa daquilo que justifica a organização da sociedade civil existir, que são os direitos humanos, direitos fundamentais, são a promessa constitucional do artigo 3º da Constituição brasileira. Esse Ministério Público pode ser também o nosso líder de sociedade civil junto conosco. Então, eu acho que é isso que a proposta que a gente tentou construir, não é, doutora Janine? E acho que é possível a gente fazer nesse momento. Eu confio muito que a SEBRAF e o doutor Tomás consigam levar em frente. Muito obrigado. Aqui, Paulo, obrigado. Eu mais por antiguidade do que por merecimento, mas nós estamos na luta e não vamos sair, não. Até o fim nós vamos na luta. Agora é o seguinte, essa questão é complexa e antiga e difícil. A questão da sociedade civil, da autonomia, porque se você for analisar um cenário bem amplo, tirando as ações aí, Ministério Público do Rio Grande do Sul, Ministério Público de Minas, algum ou outro aí, se não tivesse velamento, talvez fosse melhor para a sociedade civil do que ter velamento. Porque da forma que aquela história tem que ser vulgar, né? Se não atrapalhasse, ajudava muito. E tem atrapalhado muito. Isso aí, infelizmente, eu agora falo de fora, mas eu falei isso de dentro quando eu estava lá. Realmente é um dos grandes problemas que nós temos. E essa desorganização, essa desarticulação dentro dos ministérios públicos, porque a gente tem lá no Rio Grande do Sul 3 ou 4 promotores, aqui em Minas 2 ou 3, e nos outros estados 1 ou 2 que se interessam pelo assunto. A gente promove um evento nacional, vem 30 promotores de vários estados e vem 2 de Minas Gerais. Aqui. Então, assim, essa desarticulação, até certo ponto, é boa, porque a gente percebe que eles não querem saber desse assunto. Isso é uma oportunidade para nós influenciarmos nos níveis de administração superior e criar uma regra que nós, que temos interesse, possamos participar desse processo. Mas esse encontro de hoje, essa fala de hoje, eu acho que está sendo muito interessante dessa perspectiva. Nós temos hoje espaço para reverter esse processo, ou minimizar esses problemas que tem tido nessa relação Ministério Público e Organização da Sociedade Civil. Doutor Robson está na fila aí, depois doutor André. Boa tarde, gente. Um prazer grande estar aqui. Diferentemente da maioria, eu sou um cidadão comum, das exatas, da engenharia, e por ser esse cidadão comum já com quase 70, eu vi algumas coisas acontecerem, e essas coisas que hoje o Brasil pode efetivamente usufruir, nasceram de rebeldes farroupilhas e rebeldes mineiros. E é essa rebeldia que eu acho que está faltando. Porque se somos, de fato, representantes de 6 bilhões de empregos, se somos representantes de 4,7% do PIB brasileiro, segundo estudos muito recentes, e, portanto, a gente pode dizer de alto e bom tom que uma sociedade não vai viver sem as santas casas de misericórdia, os hospitais filantrópicos, associações acolhedoras de criança com câncer e desamparados em geral. Se a gente tem toda essa bagagem, eu acho que, francamente, está nos faltando um pouquinho de rebeldia. Claro que eu estou falando com pessoas do direito. Eu sou um simples cidadão, mas é um cidadão que está sentindo que está faltando a gente ousar. Sabe, doutora Janine, Keller, doutor Tomás, Paulo, especialmente Tatiana, eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho diferente, sabe? Ou nós vamos ficar aqui mastigando de novo situações que já foram vividas há muitos anos. Então, entendo que eu não sou nenhum conhecedor do direito e que vocês, por favor, botem a minha bola no chão, se vocês assim entenderem, mas, francamente, eu acho que está faltando rebeldia. Muito obrigado, doutor Tomás.
Nós que agradecemos, Robson. Mas vamos lá, né? Tá aí, Minas e Rio Grande do Sul sempre estiveram na frente desses movimentos. Quem sabe agora a gente vai com menos barulho e menos briga, mas a gente não consegue reverter isso aí, né? Vamos lá, doutor André Carvalho, prazer revê-lo. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação. Primeiro, queria agradecer pelo convite, né? É muito bom estar aqui, revendo muitos amigos de luta aí. E, na verdade, eu queria fazer um breve comentário apenas aí nas falas dos que me antecederam, para ressaltar a importância desse momento, que, na verdade, a gente está discutindo algumas questões que muitas vezes ficam ali restritas à questão de fundações, e claro que tem todo o interesse a questão do Ministério Público, mas não só nas fundações, e claro que o velamento ele é específico para fundações, mas a gente tem a oportunidade de também passar para um outro estágio. O que a gente precisa hoje é avançar. Não adianta a gente ficar discutindo sobre o leite derramado, ou às vezes em coisas que a gente não pode atuar de uma forma muito incisiva. Então, a experiência, por exemplo, do GT tem demonstrado isso, né? A experiência do GT tem demonstrado que a gente não consegue penetrar, não consegue ser tão ativo como a gente está fazendo essa reunião aqui, né? Onde a comissão da OAB, da Comissão Nacional do Terceiro Setor da OAB, a própria SEBRAF, né? A Profis, que também é uma associação do terceiro setor e que também representa o Ministério Público, mas eu acho que a gente tem que começar a caminhar agora para aquilo que a gente efetivamente pode contribuir, que é para as pautas legislativas, é para que a gente possa discutir as alterações do Código Civil, é que a gente possa pautar isso nos acordos, no contexto. Acho que alguém está com o microfone aberto e está dando um retorno aqui, acho que é o Robson, está dando aí o retorno. E aí eu acho que nós devemos caminhar nesse sentido. Todas as reuniões que a gente está fazendo aqui, eu acho que a gente deveria ter aqui um trabalho, era exatamente disso, de não ficar discutindo o que será que o GT ou que o CNMP vai definir em relação de resoluções, porque tudo isso vai estar pautado pela própria estratégia de alteração do Código Civil. Então, o que a gente tem que, na verdade, atacar é como é que a gente vai modificar o Código Civil para detalhar um pouco mais, para esclarecer, para gerar autonomia das fundações, das próprias instituições, como é que a gente pode fazer esse papel em conjunto. Claro que é necessário a gente ter todos esses controles, mas aí também fica dentro do questionamento quem é que controla os controladores. Como é que a gente também questiona isso, quando muitas vezes aquilo que é a função não está sendo executado? Então a gente também precisa prever isso, porque você fica com obrigação só de um lado, mas, né, já dizia um amigo meu, em relação até, não era nem o Ministério Público, mas o Tribunal de Contas, disse, quem controla os controladores, né? E aí eu acho que a gente tem que aproveitar essa experiência desse conjunto que a gente vem construindo ao longo do tempo, de participação coletiva, de discussão coletiva, e partir para aquilo que efetivamente a gente pode contribuir, a gente pode alterar, né? É usar a nossa força, a nossa inteligência social, o nosso poder, né, de catalisar os interesses das várias instituições e propormos pautas legislativas para que aí trabalhamos, sim, a mudança do Código Civil e aí tudo aquilo que vem a partir dali, que já vai ser uma consequência. Eu acho que às vezes perde o foco, porque a gente fica discutindo resoluções, mas na verdade o que a gente precisa é mudar o Código Civil, né? Então, inclusive, o próprio GT, a proposta dele final é de um anteprojeto de lei para a mudança do Código Civil. Então, a gente pode fazer isso de forma paralela, e eu acho que essa experiência que a gente tem tido, né, com o SEBRAF, com a AB, com o Profis, ela tem sido muito profícua, porque a gente tem conseguido realizar eventos, a gente tem conseguido encontrar pontos em comum, que não só atinge as fundações, mas também o terceiro setor de maneira geral. E a gente precisa agora avançar exatamente nessa questão, sermos mais proativos e passarmos agora a realmente, enquanto sociedade, pautarmos as questões que muitas vezes são discutidas por quem não tem interesse ou por quem não tem ali muito conhecimento de causa. Então, às vezes, você cria ali um comitê de notáveis para discutir o Código Civil, mas não tem ninguém que entende o terceiro setor.
Então, é notável para outras coisas, mas porque interessa da gente, não tem. Então, acho que essa é a nossa contribuição, esse é o momento que a gente precisa reunir forças, e eu acho que esse movimento, ele é muito característico, ele tem muito a contribuir para todas essas mudanças. Então, eram essas breves palavras que eu queria aí reforçar e convocar, né, a todos para que a gente pensasse em algo maior, que é realmente alguma coisa que a gente possa mudar em termos de legislação. E só complementando o Robson, Pernambuco sempre esteve na vanguarda das lutas e da rebeldia, né? Não, André, deixa para lá. Deixa esse negócio. De fato, André, de fato. Que bom, né? Então, não faltam brasileiros para a rebeldia. É o Pernambuco aí. Agora é o seguinte, eu concordo tudo com você, André. Agora não tem jeito. Nós vamos ter que trabalhar em muitas frentes. Porque você veja, por exemplo, Paulo mencionou, artigo 5º, inciso 18 da Constituição Federal. É livre a criação de sindicatos e associações, vedado ao Estado interferir na sua administração. Tem uma regra mais explícita que essa, não existe. E o Ministério Público de alguns estados quer velar pelas associações. É um absurdo, é uma coisa sem sentido nenhum. Então, é uma regra constitucional. A regra da imunidade tributária, claríssima na Constituição, e não é aplicada. Então, nessa questão do velamento, nós temos que trabalhar os ministérios públicos, não tem jeito. Mesmo que se modifique, porque, na verdade, não é uma modificação no Código Civil, seria um acréscimo de regras para ficar mais claro o que se trata do velamento, que seria aí preservar patrimônio e garantir a perenidade do dever do instituidor, não mais que isso. Mas não tem jeito, a gente tem que trabalhar no Legislativo e temos que trabalhar muito no Ministério Público para essa questão do velamento. Bom, o Janine e o Paulo voltaram aí. Vamos até às 18, tá bom? Eu de fato, tenho que sair, era por isso, se ele então, permitir... até às 18, e antes de encerrar, Sim, vai agora rápido. Paulo, Janine, Keller, e eu queria, no final aí, que a Dora se manifestasse, que ela que pediu que convocasse essa reunião, gostaria de ouvi-la também. Doutor Paulo, por favor. Perdão, é porque, de fato, eu tenho que desligar agora, e falar que maravilhoso encontrar todos vocês sempre, muito obrigado pela oportunidade de viver juntos, a gente está juntos nessa locada, gente como Janine, Tatiana, Tomás, que ela me honram muito. E dizer o seguinte, Tomás, essa questão da liberdade associativa, ela vem marcada na Constituição de 1946, porque vem marcada, de fato, com a construção das Nações Unidas. Quando você está discutindo sobre esse assunto, você está discutindo, na verdade, sobre sociedade, sobre os agrupamentos humanos. Quando os seres humanos, quando as sociedades, e não são governos, se organizam, elas precisam ter autonomia e o Estado não tem que interferir. Isso é uma obrigação internacional. Eu diria o seguinte, não é só nas associações que isso acontece. As associações estão explícitas, né? Ele não poderia nem questionar, mas isso é uma norma que inclui as sociedades, que inclui os organismos não personificados e que inclui as fundações também. Nós fomos desatentos, até estou falando dessa superficialidade jurídica, de debater sobre esse assunto e falar assim, olha, pessoas jurídicas de direito privado, é isso que quer dizer aquela norma que está lá com relação às associações. Não é só com relação às associações em si, diz respeito à dimensão pública que tem a liberdade das pessoas se organizarem e defenderem pautas como a gente defende. Quaisquer que sejam, desde que seja legalizado, como não é de interesse público. Era só isso para poder acrescentar. Muito obrigado por tudo. Eu vou ter, de fato, que desconectar. Mil desculpas. É isso aí. Oi. Então, a Janine Keller, é esse que estão na fila? Eu só queria acrescentar que essa normativa, que seja provavelmente uma resolução do CNMP, ela é uma normativa que pode ser questionada, né, pelas instituições. Acho que tem que pensar que se ela vier de uma forma muito equivocada, porque eu não sei o que vem, né, as instituições do terceiro setor têm que pensar em tomar uma providência, nem que seja judicial. Me chama muito a atenção a falta de união do terceiro setor, né, como ele fica à mercê, às vezes, do próprio Ministério Público. O terceiro setor é muito forte, é preciso mostrar essa força na frente do Ministério Público para construir as mudanças necessárias, né? Também não é tudo que o Ministério Público faz ou diz que está certo e que tem que ser acolhido. O Ministério Público também pode ser
fiscalizado, né? Então, acho que essa oportunidade da resolução, ela é super importante, porque se vier alguma questão, como, por exemplo, essa questão de associações, ou muito direito público misturado com direito privado, talvez seja o momento de realmente comprar uma briga, né? Fazer a tal da revolução. Se não fizer agora, vão acolher, e aí não tem o que fazer mesmo, né? É uma oportunidade que não vai se repetir de novo, tão cedo, né? Aí, André e nós vamos ter que acionar, né, André? SEBRAF e OAB. É isso aí, é isso que eu acho. Mas tudo bem. Bom, Tomás, boa tarde. Doutor Keller está na fila aqui, depois dele a senhora fala, tá bom? É bem rápido, assim, para tentar otimizar, se é que nós vamos chegar a alguma conclusão, mesmo que precária hoje, né? Eu tinha conversado com a gente exatamente nesse sentido, né, que nós temos que ver esse documento para ver qual o rumo primeiro, né? Então, nesse ponto, assim, eu sintetizaria três pontos essa nossa reunião aqui. Um objetivo seria a questão da reunião, que é o mais imediato, essa lá de Maceió, Alagoas. Então, se vai ser possível tirar um consenso mínimo, e eu acho que o consenso mínimo que tem hoje é sobre a ação direta de constitucionalidade relativamente à imunidade tributária, terceiro setor, e parece que isso está maduro para nós tirarmos uma posição conjunta, tá? E essa posição conjunta levarmos, então, aos dois GTs. Cara, desculpa te interromper, mas eu estou só aguardando a minha posse oficial no SEBRAF, e hoje as atas foram assinadas. Eu acredito que com uma semana, no máximo uma semana e meia, a gente está com isso registrado, eu entro em exercício e essa ação vai ser proposta ainda no mês de setembro. Então, eu acho que lá em Maceió a gente já pode fazer... O que eu vejo? Porque tendo um documento desta ordem, né, isso pode ser levado tanto nos dois GTs do Conselho Nacional do Ministério Público, como do GT dos Procuradores-Gerais, como também levado ao Supremo no bojo da ação que vai ser manejada. Então, teria essa importância, porque levaria, principalmente no Supremo, um consenso dos operadores do terceiro setor, tá? Dos operadores, basicamente. Então, acho importante. Então, mas o que eu diria, então, essa questão, primeiro, de setembro de Alagoas, lá, se há, me parece que já está maduro para que tenha um documento nesse sentido. Depois nós temos duas outras atuações. Uma é de trazer a debate essa eventual regulamentação, se ela sair imediatamente, rediscutirmos e fazermos uma discussão sobre esta regulamentação, inclusive, como a Janine colocou, se necessário também se manejar uma ação de inconstitucionalidade, porque é um normativo para todo o país, derivado do Conselho Nacional, então seria possível também, se for o caso, ou eles mesmos, se não sair essa resolução antes, influenciados por alguns consensos que a gente já vem apresentar, possam fazer uma regulamentação que seja, digamos, palatável ou mais ou menos de acordo com esse consenso. E, por fim, o que o doutor André colocou, que também é um outro campo de batalha, que seria o Congresso Nacional. Por quê? Porque aqui no Congresso Nacional, às vezes, o processo é muito mais demorado. Então, o que nós teremos imediatamente será o quê? Essa ação direta de constitucionalidade sobre imunidade tributária e que teremos imediatamente uma resolução do Conselho Nacional, porque o processo legislativo é demorado. Mas aqui também é outro campo de batalha, eu dividiria em três, né, para otimizarmos o nosso direcionamento, e esse terceiro seria os consensos para levarmos ao Congresso Nacional, porque esses consensos chegando ao Congresso Nacional, se ele já está embasado aqui pelos operadores e pelas instituições que operam o terceiro setor, né, eu acho que isso fortalece a posição desses consensos que vêm a ser levado ao Congresso. Seria isso só para alertar que nós temos uma demanda imediata, uma imediata e uma mais de longo prazo.
Beleza, fechou. Sintetizou o negócio e vamos trabalhar nesse rumo. Doutora, obrigado. Eu dou o meu boa tarde a todos os presentes. Agradeço muito esta oportunidade, Janine e Tomás, de que acolheram a minha sugestão da gente levar à frente essa conversa, porque é o seguinte, lá para trás, eu estou vendo que Maceió está na mira novamente. Nós já ouvimos isso em Maceió, há um tempo atrás. Foi pena que a coisa parou. Eu não sei se o Tomás se lembra desse momento, talvez ele estivesse presente lá com a gente. Eu não me lembro perfeitamente, porque a gente estava juntamente com a SEBRAF. Então, se a gente tivesse lá, naquele momento, já encaminhado, como nós estamos encaminhando agora, nós já teríamos um outro compasso, nós já estaríamos em outro espaço. Mas eu acredito que a gente tem que se fortalecer e a gente tem que ter perseverança. Eu queria, Tomás, dizer que eu acho que nós temos que fortalecer bastante a SEBRAF, me disponho a ajudar, já tenho feito alguns contatos a respeito de SEBRAF e tal, porque só assim nós vamos conseguir chegar onde a gente quer chegar. A união faz a força. Eu acho que a partir do momento que as fundações perceberem que a gente está com um movimento organizado, como diz o pessoal, com a banda na rua, nós vamos ter mais adesões, nós vamos ter mais pessoas interessadas, mais fundações perto da gente, e aí a coisa vai fluir com mais facilidade. Mas a gente tem que ser perseverante e ter uma meta e ter um plano. Porque a gente tendo esse plano, a gente vai poder vender esse movimento. Desculpe os termos, mas eu acho que é o termo mais fácil que existe, a gente poder trabalhar com o nosso público, que são as fundações brasileiras. Elas estão bastante adormecidas, a gente tem que realmente fazer um levantamento grande e tentar trazer os outros estados junto com a gente. Eu fico à disposição, Tomás, Janine, André, para que a gente possa realmente caminhar juntos, com esse plano de trabalho aprovado, e a gente acho que consegue chegar num lugarzinho ao sol, como a gente está pretendendo. Então, eu agradeço muito a oportunidade, fico feliz que tiveram vários associados nossos aqui presentes, porque a agenda era aberta aos associados das federações. Fico feliz que eles estiveram presentes aqui, para conhecer também o trabalho que uma federação faz, uma associação, uma federação estadual faz em prol dos seus associados. Então, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Boa noite. Ô, Dora, muito obrigado. Olha, eu estava aqui meio que anestesiado, meio parado, aí chegou essa doutora Janine aqui e me reacendeu, me reestimulou. Aí, organizamos um encontro nacional aqui em 3 meses, e foi muito, muito concorrido, muito importante, deu uma repercussão nacional, abriu essa discussão toda. Então, assim, estamos abastecidos agora e reativados para continuar a luta. E quando a gente participa de uma reunião de negócio de hoje, Dora, você está aí, nós somos chamados dinossauros desse movimento, não é? Exatamente. A gente está lá na pré-história desse assunto, lá em 1995, aí, a maioria aí nem era nascida ainda, mas, então, e tem evoluído, não vamos dizer que está ruim, não, evoluiu muito, a gente avançou muito, tanto é que tem um grupo desse aqui hoje. Não fosse esse trabalho que nós começamos lá, não teria. Não pode ser. Né? Então, realmente, o Robson, esse pessoal todo aí, você, o Keller também é bem antigo aí na luta, André, conheci o André, que menino lá no Pernambuco, tratando desse assunto lá no shopping, né, André? Na reunião lá de 20 pessoas, isso aí. Então, o que eu estou querendo dizer é que isso que nós conseguimos hoje, reunir esse grupo e tratar desse assunto dessa forma, e vão seguir
o roteiro que o Keller traçou aí, acho que é excelente, a ideia é essa. Vamos para Alagoas focado nessa questão da resolução, da minuta de resolução, a gente discutir, já sair de lá, se for o caso, até judicializando essa questão, se for necessário, não é? Já saímos de lá com a propositura da ação de inconstitucionalidade da 187, e aí eu estou falando, estou esperando a contribuição do André, a contribuição do Paulo e a contribuição do rapaz da, como é que chama lá? Associação das Instituições Educacionais? Confenem. Da Confenem, estou aguardando, mas nós vamos aguardar até 15 de setembro. Se não vier, nós vamos fazer esse abraço. Mas eu acho que vai todo mundo participar, porque é muito importante para nós todos isso aí, não é? Então, muito obrigado a todos, que tenham uma boa tarde, uma boa semana, e Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Vai conversando, então. Obrigado, boa tarde. Está gravado e fotografado, depois eu mando para todo mundo. Tá bom? Bom? Obrigada. Um abraço para todos.